Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à sexta. Temos hoje connosco o Pedro Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários da Moita, a quem agradeço desde já por ter aceitado o nosso convite. Acabámos de sair, se é possível dizê-lo assim, de mais uma época nefasta de incêndios, trágica, com a perda de algumas vidas humanas, entre as quais as de alguns soldados da paz. Saímos também com uma certeza de mais uma época nefasta, como atrás disse. Os bombeiros continuam a ser exemplares no desempenho das suas funções, em cenários dantescos, arriscando e pagando por vezes com a própria vida, por um lado, e por outro continuam a ter de o fazer com a falta de meios ou as condições mínimas exigíveis para dar a resposta a estes mesmos cenários. Mas esta é uma questão a que já lá iremos. Vamos começar, e boa tarde, Sr. Comandante, vamos começar pelo trabalho que tem estado a ser desenvolvido na Corporação da Moita. Pedro Ferreira cumpriu recentemente um ano à frente da unidade. Considera positivo o balanço que há a fazer a este primeiro ano de liderança nos Bombeiros da Moita, ou esperava conseguir mais? Qual é o diagnóstico que tem traçado ao fim de um ano e pouco mais, 2 meses, 1 ano e 2 meses, digamos assim, à frente da Corporação da Moita? Muito boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado por mais esta oportunidade. Em relação à sua questão, queremos sempre mais. Este ano foi um ano bastante bom. Conseguimos alguns objetivos, ainda estamos a consegui-los até ao final deste ano. Espero ainda conseguir mais algumas coisas. De facto foi um ano muito bom, mas para que isto tivesse acontecido, contei com a ajuda, claro, de todo o Corpo de Bombeiros, que tem sido dos melhores que eu já vi. E já passou por bastantes. Não passei por muitos, mas já passei sim. Ou por outra, já passou por vários, desde o sul até aqui à nossa zona. Comecei a minha carreira em Alverca, nos Bombeiros Voluntários de Alverca, passei para o Sul e Sueste, depois estive como segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Faro, depois até ao Montijo como comandante, e agora na Moita, onde se está a fazer um trabalho muito bom. Portanto, com a ajuda dos meus bombeiros. Lisboa de início, Lisboa, Barreiro, Faro, Montijo, agora Moita, já é e mais de 2 décadas ao serviço dos bombeiros. Eu já tenho 38 anos de serviço. São mais de 2, mas não deixa de ser, mas podemos dizer que são quase 4. 4, exatamente. Para sermos mais corretos e rigorosos, mas sem nos desviarmos do diagnóstico. Enaltecia o papel do corpo, dos elementos que compõem o corpo dos bombeiros da Moita. Em relação a números, o que é que o faz, como é que justifica essa afirmação? Estamos na presença de um dos melhores corpos de bombeiros que encontrou ao longo do seu trajeto? Todos eles são diferentes. Todos eles, posso dizer que nós, por onde eu passei, e conhecendo muito bem os corpos de bombeiros praticamente do país, os bombeiros voluntários são excelentes elementos em todo o lado. Nós temos excelentes elementos em todo o lado. É claro que aqueles que são os meus bombeiros, os bombeiros da Moita, tendem sempre a ser melhores que os outros. De certeza que os outros comandantes dizem exatamente a mesma coisa que eu, que os deles é que são os bons e que fazem bom trabalho. Os da Moita, de facto, têm feito um trabalho excepcional. Os serviços de emergência, infelizmente, temos dado resposta à grande parte deles. Infelizmente, na medida em que ocorreram, não é? Mas para as vítimas, infelizmente para as vítimas, mas temos conseguido dar resposta, e uma grande resposta, a todos os serviços que nos solicitam. Em relação também ao transporte de doentes não urgente, também estamos a aumentar. Tudo está a aumentar em termos de serviço, e em relação, por exemplo, ao ano passado, em que acabámos com cerca de 13 mil serviços efetuados, agora até ao fim de setembro já vamos com mais de 11 mil serviços efetuados. Portanto, tem sido um esforço muito grande da parte dos meus homens para que estes números possam aparecer. O que significa que quando chegarmos ao final do ano será um número vamos com 15 mil. Nós fazemos cerca de 1.500 serviços por mês. Irá suplantar aquilo que foi o ano passado. Sim.
Iremos ultrapassar ainda em alguns números aquilo que foi o ano passado. E isto deve-se de facto à disponibilidade dos meus homens e ao trabalho que eles desenvolvem. Nas festas da Moita, que não foram há tanto tempo quanto isto, no passado mês de setembro, as festas em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, o Corpo de Bombeiros, ou melhor, os bombeiros voluntários da Moita, surgiram com algumas novidades de meios, que é, sobretudo, sempre uma das queixas ou reivindicações dos corpos voluntários deste país, e é do domínio público, é do conhecimento público, que os meios não são suficientes, faltam muitos meios aos bombeiros para poderem ter a capacidade de resposta mais eficaz ainda do que aquela que já têm, ou seja, fazem das tripas coração para conseguir apresentar os resultados que apresentam. Mas este ano teve uma particularidade na Moita neste passado mês de setembro. Tivemos algumas viaturas novas, mas não são umas viaturas quaisquer. É verdade. Os corpos bombeiros do nosso país têm que estar constantemente a reinventar. Têm que estar constantemente a aproveitar os meios que têm ao seu dispor para conseguir dar resposta a muitas coisas que nos acontecem. Aqui no nosso Concelho da Moita, nós temos um concelho com muitas festas. É um concelho muito festivo. Como eu costumo dizer, é um concelho muito festivo, o que é bom. Com muita atividade cultural. Com muita atividade, e isso é bom, porque eu gosto bastante disso. E faltava-nos aquilo que eu notei, é que nos faltava ali um meio que não colocasse as pessoas em perigo, que estão no recinto das festas, que não causasse transtorno às pessoas. E falei com a IEMA Portugal, porque eles têm Com a? IEMA Portugal. Eles têm um veículo que é uma ATV, é um veículo todo-terreno, que pode ser operado através de uma carta de ligeiros. E o que é que eu fiz com isso? Eles emprestaram-me esse veículo e eu com isso fazia assistência dentro do recinto das festas sem ter que utilizar uma ambulância. Ou seja, uma coisa é uma ambulância que é grande e que ia causar transtorno dentro das festas, outra coisa é um veículo destes. Este veículo que fazia era prestar assistência dentro do recinto das festas, não fazia transporte, prestava só assistência e só se fosse necessário é que entrava a ambulância dentro do recinto. Ora, isso fez com que houvesse menos necessidade de utilizar os recursos da ambulância e tivéssemos prestado um bom serviço a quem nos visita, garantindo a segurança dessas pessoas. Outra das novidades que nós tivemos também foi o veículo de comunicações. Mas antes de passarmos ao veículo de comunicações, permita-me só fazer aqui, eu estou em crer que quando estamos a falar desse veículo ATV, é aquilo que as pessoas talvez identifiquem melhor como sendo um buggy. É um buggy, sim. Parece um carro de golfe, não é bem, é um veículo todo terreno, parece uma Moto 4, vá lá, uma Moto 4 cabinada, com volante, mudanças preparada para andar na areia, até porque o recinto das festas tem muita areia a propósito da realização de largadas de touros, e tudo isso acabou por resultar num aliviar do meio de socorro que é uma ambulância, e conjugar-se aqui esse benefício, digamos assim, esse duplo benefício, com resultados certamente que deixam antever para o ano o recurso a mesmo tipo de situação, digo eu. Eu espero para o ano já termos uma nossa e não termos que pedir novamente emprestado à IEMA, que ela, claro que a IEMA Portugal disponibiliza-se para nos ajudar sempre que possível. Eu espero para o ano já ter outras coisas diferentes, mas esta ser uma já nossa, porque temos também a Câmara Municipal que felizmente tem sido um excelente parceiro e já se falou em adquirir um veículo destes para uso do Corpo de Bombeiros. Mas sem nos desviarmos daquilo que há pouco dizia, não foi só esta medida, houve mais medidas aplicadas durante a realização dos dias de festa, não é? Sim, tivemos o veículo de comunicações, comando e comunicações,
que permite um maior controle sobre o que se está a passar nas festas da Moita. Dávamos também apoio ao posto médico avançado, que é uma das coisas que as festas da Moita têm, e muito bem, que prestam qualquer tipo de assistência médica, e que nós dávamos todo o apoio, e claro, contávamos também com as outras corporações vizinhas que nos vieram ajudar. Este ano tivemos uma corporação de Lisboa, Camarate, que se disponibilizou para nos vir ajudar também, mas tínhamos, e deixe-me aproveitar também a oportunidade para agradecer aos bombeiros de Alcochete, aos bombeiros do Montijo, aos bombeiros do Pinhal Novo, aos bombeiros de Palmela, que vieram em nosso auxílio para que as pessoas que tivessem necessidade de ser transportadas para a unidade hospitalar, e ainda foram algumas, mas felizmente não houve muitas ocorrências? Não houve muitas. Na verdade, comparativamente com anos anteriores? Com anos anteriores houve muito pouco. Foi umas festas muito seguras. Muito sinceramente, ainda bem que o foi, e eu esperava que assim o fosse, devido também aos esforços que foram realizados, mas houve também uma parte que nós não podemos contar, que é o civismo das pessoas, e de facto houve bastante civismo, e as pessoas pensaram um pouco na segurança delas, o que às vezes não é normal destas festas que envolvem outras coisas. Já que estamos, vamos continuar pelos meios, e como eu há pouco dizia, pelos meios que estão a dispor das corporações. E como eu atrás dizia, nunca são suficientes, nomeadamente no que toca aos bombeiros. É recorrente a reivindicação de mais meios e, sobretudo, meios de transporte. Como é que classifica, à data de hoje, o parque de viaturas da Corporação da Moita, desde ambulâncias aos carros de combate a incêndios? Está melhor do que o que estava? Está ainda muito carente, até porque da última vez que estivemos aqui, queixava-se exatamente disso mesmo. Havia viaturas com quase ou mais de 30 anos de serviço. Olha, no que toca a veículos de combate a incêndios, ainda temos um parque antigo. Necessitamos, de facto, e estamos a trabalhar nisso, de modificar o nosso parque, de alterar, de adquirir alguns veículos novos para o combate a incêndios. No que toca a transporte de doentes urgentes, na área do pré-hospitalar, foram feitos alguns investimentos. Inauguramos agora, na semana das festas, mais uma ambulância para o socorro no nosso concelho, que foi, inclusivamente, esse foi com verbas da Câmara Municipal e das juntas de freguesia, que nós adquirimos a ambulância, e temos estado a renovar o nosso parque de veículos no que toca a parte de ambulâncias. Um veículo de combate a incêndios, no mínimo, custa 400 mil euros. O que faz com que as corporações não tenham essa verba disponível com muita facilidade. Um veículo escada custa perto de 1 milhão de euros. Portanto, então, se 400 mil é difícil, um veículo escada ainda pior é. Que é o que permite combater incêndios em altura, prédios em altura. Portanto, de grande dimensão. Não é? Nós adquirimos porque nos foi doada por um corpo bombeiro espanhol, os bombeiros de Cáceres, e estamos em processo de legalização, porque também não é fácil, é um carro com matrícula estrangeira, apesar dela estar toda funcional e estar a trabalhar a 100%, ainda não pode circular porque ainda lhe faltam as matrículas, portanto ainda tem o processo todo da alfândega. Os outros veículos estamos a tentar guardar, em parceria com a Câmara Municipal, que eu sei que está a fazer o esforço também para adquirir um veículo de incêndios, de combate a incêndios urbanos para os bombeiros da Moita, mas são processos que demoram algum tempo, e só o carregamento desses veículos demora quase um ano. Uma ambulância demora mais de 6 meses a ser entregue, um veículo de combate a incêndios demora praticamente um ano. Esperamos que para o próximo ano, no nosso aniversário em junho, seja já uma realidade, temos um novo veículo de combate a incêndios e possivelmente mais uma ou duas ambulâncias de socorro para a população. E a viatura com a autoescada, falava há pouco que uma nova rondará rondará cerca de 1 milhão de euros. Entre os 800 mil e 1 milhão de euros. Sim. Por quanto é que a Corporação da Moita conseguiu este veículo? Um simples obrigado. Foi aquilo que nos custou, foi nós deslocarmos a Cáceres e trazermos a escada. Foi doada a custo zero por essa corporação, através de conhecimentos que nós obtivemos com a Corporação de Cáceres, e foi doada, não teve qualquer custo.
tem o custo do tempo, apesar de ser doada, burocrático, digamos assim, apesar de doada, continua a estar indisponível. Sim, ainda continua. Vamos ver quanto tempo é que vai demorar. E mesmo assim foi dada. Foi doada. Muito bem. Qual é o ponto de situação relativamente à criação de um destacamento, penso que é assim, com a segunda equipa de intervenção permanente para a zona do Vale da Amoreira, que era um dos objetivos que se tinha proposto para os bombeiros voluntários da Moita? Em relação ao destacamento, temos estado em estreita conversa com a Câmara Municipal. Falta realizar ainda as obras para poder acondicionar os homens no destacamento, e falta a segunda equipa de intervenção, que por razões que não consigo explicar, já deveria estar a funcionar, mas depois foi-nos cortada porque faltava um chefe de equipa. Enfim, são coisas que às vezes são estranhas, mas que podem acontecer. Para nós termos o destacamento, logicamente necessitamos da segunda equipa de intervenção, apesar de não é isso que vai nos condicionar muito na abertura, porque eu vou lá colocar uma ambulância de socorro naquela zona para poder dar ali apoio à zona da Baixa da Banheira, Val da Amoreira e Alhos Vedros, e um veículo de incêndio, ver se o consigo operar da maneira que estou a pensar. Mas, de qualquer maneira, já tive essa conversa com o Presidente da Câmara para falarmos com a Secretaria de Estado, porque nós necessitamos da segunda equipa para podermos operacionalizar a 100% ali o destacamento e darmos um apoio à população, que é por isso que nós estamos aqui, para o apoio à população. Mas de onde é que parte esse impedimento ou esses constrangimentos gerados em torno dessa segunda EIP? Por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil? Nós, quando apresentámos a segunda EIP, depois, por ainda estarmos em fase de contratação do chefe de equipa, a Autoridade Nacional não pôde aprovar porque nos faltava o chefe de equipa. Aquilo que eu tinha explicado no momento, e tive mails trocados com a Autoridade, foi que estávamos em fase de contratação e sem saber se a Secretária de Estado, na altura, a doutora Patrícia Gaspar, assinava o despacho ou não. Eu não podia estar a dizer a uma pessoa para vir trabalhar para os bombeiros da Moita sem ter a certeza que ia de facto ter essa equipa. Isso foi no governo anterior? No governo anterior. Esse despacho foi assinado no último dia, ou no penúltimo dia, quando acabava as inscrições, a constituição da EIP. Ora, nem olharam para isso e, pura e simplesmente, cortaram-nos a segunda EIP, só porque não tinham, naquele dia, não tinha ainda contratado o chefe de equipa. Era assim que o despacho dizia. Nós tínhamos uma data limite, não cumprimos essa data limite. Eles fizeram aquilo que dizia o despacho, e bem, agora temos que partir para uma nova solução. Parte por nós negociarmos também com o Secretário de Estado para ver a possibilidade de... Curiosamente também é da região. Patrícia Gaspar era de Barreiro. Sim. Paulo Barreiro, o Paulo Ribeiro também está ligado à região. Isso não facilita? Eu acho que não tem que facilitar. Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que a lei diz. Não facilita em termos de possibilidade de acesso, não em termos de... O Sr. Secretário de Estado tem uma ótima abertura com os bombeiros. Pelo menos aquilo que eu conheço dele e já estive a privar com ele nisso tem uma excelente abertura com os bombeiros. Agora, vamos ver o que é que vamos conseguir. Eu penso que vamos chegar a bom porto, porque isso interessa a toda a gente. Nós temos um concelho com 66 mil habitantes recenseados, que na verdade serão mais. Temos um concelho com 22 km de costa. Somos a terceira corporação do Distrito de Setúbal com mais serviço na área de emergência médica. Portanto, é todo a vontade de todos. Nós temos um destacamento ali para poder melhor servir a população. Portanto, vamos aguardar e ver o que é que dá as negociações com a Câmara Municipal, com a Secretaria de Estado. Vamos ver. Até porque depois, quando chegamos, não a esta altura, mas um pouco antes, ao verão, é a altura dos bombeiros estarem, ou deveriam estar, bem preparados. Os bombeiros da Moita participaram, de resto, como várias outras corporações do país, no combate aos incêndios
deste verão. Como é que olha, como é que define aquilo com que os bombeiros se depararam, os cenários que tiveram de enfrentar com os meios que tinham ao dispor nesta época de incêndios que culminaram inclusivamente com a perda de vidas humanas, e não só de bombeiros, se não estou em erro? Olha, muito sinceramente eu acho que nós não estamos a aprender com as lições anteriores. Nós já tivemos a situação idêntica há uns anos atrás, e este ano voltámos a tê-la, e não foi por falta de aviso que nós íamos ter condições atmosféricas diferentes. Poderia ter sido feito de outra maneira, poderia, mas isso cabe a quem decide. Não me cabe a mim dizer seja o que for em relação a isso. Em relação ao trabalho que foi desenvolvido pelos Bombeiros da Moita, fomos integrados no grupo, na coluna nacional, onde fizemos o trabalho que nós fazemos todo o ano, porque os bombeiros não é só no verão, e apesar de serem incêndios muito complicados de gerir e de combater, durante todo o ano nós temos esse tipo de incêndios urbanos, temos até mesmo incêndios florestais, claro que não tem a dimensão que estes tomaram, mas não deixamos de o fazer durante todo o ano. E às vezes eu, quando ouço as notícias e quando vejo algumas pessoas a falar, parece que os bombeiros só tiveram naqueles incêndios, só trabalharam naqueles incêndios, e quando a verdade é que os bombeiros trabalham 365 dias por ano e apagam incêndios todos os dias e vão para acidentes todos os dias, e só se lembram dos bombeiros quando é estes grandes incêndios. E isso causa alguma tristeza, porque nós somos bombeiros todo o ano, não somos só bombeiros de verão, e é isso que às vezes as pessoas se esquecem, não se querem lembrar. Alguns se calhar não se querem lembrar, mas eu penso que seria bom começarmos a olhar para os nossos bombeiros, e quando eu digo bombeiros chapadores, digo bombeiros voluntários, seja o que for, de uma maneira diferente, e começarmos a ver como profissionais, com bombeiros, com pessoas com valor, com conhecimentos técnicos, para que durante todo o ano as coisas não se tornem naquilo que a gente viu este verão. O reparo é bem feito, é oportuno, mas não deixamos de ter uma época que se distingue das outras mais ao longo do ano, até mesmo pela dimensão. São povoações cercadas pelas chamas, são habitações em risco em larga escala, são dificuldades nas acessibilidades para se conseguir chegar ao combate dos incêndios. Enfim, é uma panóplia de circunstâncias que acaba por dar mais visibilidade ao trabalho e à necessidade que é premente, e todos os dias do ano essa necessidade é sentida, com certeza, no serviço dos bombeiros, mas nesta época ganha outra visibilidade, digamos assim. E o que eu gostava de saber é este cenário que encontrou este ano, ou que os bombeiros encontraram este ano, foi de alguma forma diferente dos anteriores, ou foi pior? Esta foi uma das piores épocas de incêndios em Portugal, até mesmo pelaquilo a que pudemos assistir. Esta época de incêndios foi de facto muito má, aliás, porque houve... Até parecia que não ia acontecer. Nunca foi essa a minha ideia, sabe? Porque, como sabe, já tenho alguns anos disto, e de facto houve aquele início de verão muito calmo em que não havia nada, mas eu dizia sempre aos meus homens, isto lá para setembro, outubro, isto vai correr muito mal. Não houve, portanto, desleixo da parte de ninguém, toda a gente estava preparada. Eu penso que sim, toda a gente estava preparada. Ninguém abrandou a vigilância, digamos assim. Toda a gente estava preparada para isto. Nós estamos de maio, digamos assim, que é a época forte, de maio a outubro, estamos com um dispositivo com mais gente, temos mais bombeiros disponíveis para este tipo de situações, mas a verdade é que isto requer um trabalho também anterior, um trabalho ali a montante, porque os acessos, toda a gente sabe que os acessos são maus, então porquê é que não se melhoram esses acessos? Se sabem que os acessos são maus, sabem que há aldeias que os acessos são deficientes porque cabem lá carros ligeiros e carros pesados possivelmente não cabem, se estão rodeados por floresta, então porquê é que não se prepara isso? Porquê é que não se precavê isso?
Isso também tem aqui um trabalho das câmaras municipais. A Câmara Municipal da Moita andou a fazer limpeza dos terrenos à volta ali da Moita, dos canaviais e tudo mais, para que não acontecesse alguma coisa mais grave. Isso deve-se ao trabalho da Proteção Civil local, que tem feito um excelente trabalho também. Então porquê é que os outros municípios não o fazem também? Ou até o mesmo próprio governo? Porque existe muito terreno que até do governo e não tem a limpeza que deveria ter. E a GNR, e muito bem, vai fazendo essa fiscalização, mas também não chega a todo lado. Isto é uma cultura que deve ser implementada no nosso país e que não está a ser. E por isso isto vai-se continuar, infelizmente, a repetir. Ou se muda esta política de gestão de florestas e de preparar as coisas antes que aconteçam, ou então estas situações vão continuar a acontecer. Portanto, não foi só aquilo que aconteceu há uns anos atrás, não foi aquilo que aconteceu este ano, possivelmente vamos ter mais. Ou seja, depois de porta arrombada... Deveria ser trancas à porta, mas não. Parece que continuamos, não aprendemos as nossas lições. Há pouco falava em profissionalização. Os bombeiros voluntários neste país, a continuar-se por este caminho, têm em risco o futuro. Era isso que estava a tentar dizer. Os bombeiros voluntários... E podemos dar-nos esse luxo? Não podemos. Nós temos que cada vez mais profissionalizar os corpos de bombeiros. Nós não podemos assentar no socorro a uma população em bombeiros voluntários. E eu sou bombeiro voluntário, sempre fui, a minha gênese é bombeiro voluntário. Agora, o bombeiro voluntário tem o emprego dele. Trabalha no escritório, trabalha numas bombas de gasolina, trabalha numa fábrica e dá a sua disponibilidade fora do seu conforto, do seu lar, para vir para o Corpo de Bombeiros fazer serviço. Depois temos os bombeiros profissionais, aqueles que são pagos pela associação, para estar durante o dia e prestar o socorro necessário. O grande problema disso é que as associações não têm verbas suficientes para pagar um ordenado condigno a um bombeiro. Eu tenho, por exemplo, um chefe na Moita que se vai reformar dentro de 2 anos, com o ordenado mínimo nacional. Um homem que deu mais de 30 anos aos bombeiros voluntários. E era funcionário da associação, recebe o ordenado mínimo nacional, é aquilo que vai se reformar com o ordenado mínimo nacional. Nós não temos uma carreira, que é uma coisa que nós lutamos por essa carreira e devemos a ter. Nós não temos ordenados condignos para aquilo que nós realizamos. E por muito que eu diga, a minha associação tem que pagar mais. Ok, muito bem. Então onde é que a associação vai arranjar esse dinheiro para pagar mais? Quando os subsídios que o Estado nos dá, que as câmaras nos dão, são pouco para aquilo que nós necessitamos. E para isso temos que correr ao Serviço de Transporte de Doentes não urgente para conseguir mais algumas verbas, para conseguirmos adquirir alguns equipamentos. Os bombeiros da Moita adquiriram, ainda ontem eu tive reunião de direção e nós decidiram, em conjunto comigo, adquirir um equipamento que custa 14.500 euros. Nós não vamos ter ajuda de ninguém para adquirir esse equipamento, tem que ser de verbas do Corpo de Bombeiros. Mas é um equipamento que nos faz falta para as nossas operações. Estamos a falar de que equipamento já? Equipamentos de encarceramento. Esse equipamento faz-nos falta para as nossas operações. Mas foi o Corpo de Bombeiros que teve de disponibilizar esse dinheiro. Ora, entre pagar ordenados, entre pagar equipamentos, pagar gasóleos, pagar tudo, apesar dos subsídios que vêm a pouco, é um bocadinho difícil nós conseguirmos pagar condignamente aos bombeiros. E isso faz com que as pessoas se afastem dos bombeiros. Eu lembro-me há muitos anos atrás, a Espanha veio a Portugal pedir bombeiros porque os espanhóis diziam, pelo aquilo que recebiam, mais valia trabalharem no escritório porque não se magoavam, não se chateavam, porque a Espanha estava a pagar pouco. Atualmente já não é assim. E nós corremos esse risco. Estão a receber o ordenado mínimo. Quem é que está sujeito a trabalhar, a ir para um incêndio, a ir para um acidente, a alejar-se, e depois os seguros também não ajudam. Nós temos casos de bombeiros que se aleijaram e que estão a receber, eu posso dizer, isto é uma miséria aquilo que estão a receber por se terem aleijado. Portanto, isto não ajuda. Portanto, enquanto nós não resolvemos este problema, e eu sei que está a ser resolvido através da Liga de Bombeiros Portugueses, com o Ministério da Administração Interna e com o seu Secretário de Estado, e espero que as negociações cheguem a bom porto, mas enquanto isto não se resolver vai ser cada vez mais difícil. E nós estamos a perder bombeiros diariamente para outros sítios porque não conseguimos pagar condignamente a um bombeiro voluntário. Isto não obrigaria à reformulação ou ao delinear de uma estratégia em torno dos bombeiros por parte da administração central que ajudasse a definir todas estas especificidades
especificidades de forma a que se garantisse a autossuficiência das corporações. Isso. Em vez de se andar a tratar de remendar ou remediar avulso aqui e ali, agora e daqui por um ano ou 2 ou 3, uma situação ou outra. Isso parte mesmo por aí, é parte do Governo Central. Daí as negociações na Liga de Bombeiros Portugueses com o Ministério da Administração Interna e a Secretaria de Estado. É claro que isso é o que todos nós queremos, é que haja essa reformulação. Agora, nós temos que entender também a parte do Governo, e eu estou aqui a fazer um pouco de advogado do diabo, mas isto... as associações humanitárias de bombeiros são privadas. São associações privadas, em que quem tem a responsabilidade do Corpo de Bombeiros é a entidade detentora do Corpo de Bombeiros, que é a direção, que é eleita por sócios. Portanto, o Governo aqui não mexe em nada, apenas dá subsídios. E eu costumo dizer, quem paga manda. E se nós queremos que isto ande para a frente e que seja o Governo Central, que seja o Governo a tratar disto, se vai pagar, vai mandar. Portanto, tudo isto tem que ser alterado. E isto não é fácil, é preciso coragem política, é preciso que as pessoas também o queiram, e eu acredito que haja algumas pessoas que possivelmente não o querem, porque perdem alguns empregos, talvez. Mas não vai ser fácil mudar isto. Agora, vamos ver o que é que vai sair das negociações e ver o que é que podemos fazer. Há pouco também falou nos bombeiros sapadores. Está solidário com as reivindicações dos bombeiros sapadores? Tudo o que seja para melhorar as nossas condições enquanto bombeiros, sejam eles sapadores ou voluntários, claro que estou solidário. Claro que sim. Quanto a isso, não vejo nada que não o devam fazer. Poderá haver outras formas de luta. Revê-se na forma como os sapadores protestaram junto à Assembleia da República? Não. Porventura terá sido o protesto mais, entre aspas, violento a que assistimos junto ao Parlamento? Não me revejo, e eu fui um dos impulsionadores das manifestações na Praça do Comércio há uns anos atrás, e nunca chegámos a esse ponto. Nem eu nunca admiti uma coisa dessas. Isso às vezes é feito e perde-se ali o controle devido a certas pessoas e certas forças que estão por trás, mas não é isso que se pretende, e não me revejo minimamente naquele tipo de protesto, mais violento. Ir para a frente da Assembleia da República, mostrar o nosso descontentamento, aí tudo bem, é uma forma, aliás, nós somos um país que prevê isso, portanto não vejo por que não. E tudo o que seja para reivindicar melhores condições para os bombeiros, sejam eles sapadores ou voluntários, claro que sim, que eu apoio tudo. Os sapadores complementam bem a ação dos voluntários? Todos os municípios, por exemplo, deveriam ter também sapadores, ou considera que não seria necessário? Olha, aquilo que eu vejo, para mim, bombeiros sapadores, bombeiros voluntários, apesar daquilo que às vezes se diz que o bombeiro sapador tem muitas horas de formação para ser bombeiro, também o bombeiro voluntário tem muitas horas de formação e tem muita formação. Em termos de formação, nós somos muito idênticos. Eles estão muito habituados aos incêndios urbanos, aos incêndios industriais, nós estamos habituados a tudo o resto, além dos incêndios urbanos e industriais, e não considero que um bombeiro voluntário seja menos capaz do que um bombeiro sapador. Daí que haver bombeiros sapadores em todos os municípios, eu considero que devia de se profissionalizar todos os bombeiros no país todo, e assim deixávamos de ter bombeiros sapadores, bombeiros voluntários, e teríamos bombeiros profissionais em todos os municípios. E sim. Alguma animosidade, se calhar não é o termo mais correto, mas há alguma rivalidade, ainda talvez também pecando aqui pela utilização desta palavra, entre sapadores e bombeiros? Isso, às vezes ouve-se falar nisso e vê-se, e eu conheço algumas situações. Aliás, eu trabalhei como segundo comandante nos voluntários de Faro, e existem os sapadores de Faro.
O Faro tem sapadores, tem bombeiros sapadores. E eu sempre trabalhei muito bem com os bombeiros sapadores de Faro. Aliás, eu quando me vim embora, inclusivamente eles foram-se despedir, o comandante e o segundo comandante dos sapadores foram-se despedir, ofereceram-me uma prenda e tudo, porque de facto a nossa relação era muito boa, em termos profissionais era uma excelente relação. Nós sabíamos o nosso lugar dentro do município de Faro e eles sabiam o dele. É tão simples como isto. Daí até chegar ao ponto que se tem chegado, são coisas que eu não concordo. Nós estamos ali, o nosso propósito é o mesmo, é a defesa da população. É para isso que nós estamos ali, sejam eles bombeiros sapadores, sejam eles bombeiros voluntários. O que nos interessa e o que nos move é a defesa da população, é a defesa do povo português. Portanto, não percebo esta rivalidade entre os bombeiros sapadores e os bombeiros voluntários. Mas existe. Embora eu condene isso e não aprovo. Outro dos temas que acabaram por marcar a atualidade tem sido o transporte de doentes às unidades hospitalares, que provocou constrangimentos em face das dificuldades que os próprios hospitais apresentavam, tem provocado constrangimentos na forma como os bombeiros podem aproveitar melhor o seu tempo, a sua ação, as retidas que ficavam várias ambulâncias à porta das unidades hospitalares. Qual é, neste momento, a situação? Isso aliviou ou o problema apenas ficou camuflado temporariamente? O problema continua. Chega ao fim de semana... Só que se deixou de falar nele. Deixa-se mais de falar. Chega ao fim de semana, começamos a ver a parte dos partos dos hospitais de obstetrícia fechados, ortopedia, pediatria, urgência pediátrica, e faz com que, por exemplo, no caso de uma parturiente, nós temos que transportar ao hospital, antes de levarmos para o hospital, que seria a 10 minutos, o caso do Hospital do Barreiro, temos que ligar para o CODU, para o INEM, e perguntar qual é que é o hospital de destino, e desde Cascais, a Setúbal, ao litoral alentejano, ou a Abrantes, nós vamos para todo lado. O que faz com que depois não estejam presentes no quartel atempadamente para poder dar a resposta a outras situações. Não é? Neste momento temos 3 ambulâncias disponíveis para a população do Montijo, sendo que estamos à espera da 4ª, que falta matricular. Do Montijo? Da Moita? Da Moita, desculpe, da Moita. Sendo que falta a 4ª, que vai ser agora entregue. Eu já tive 2 ambulâncias com grávidas em Lisboa e fiquei sem meios de socorro para o Conselho da Moita. E isso é preocupante. Para mim, enquanto comandante, é muito preocupante, porque não consigo dar uma resposta rápida à minha população. E tem uma particularidade, arrisco eu a dizer, tem memória da existência de tantos partos efetuados no interior de ambulâncias a caminho dos hospitais como tem acontecido? Por exemplo, na Moita tem sido uma situação recorrente, não sei se tem alguns números quanto a isso, mas pelo menos já se contam alguns casos nos últimos tempos, e de sucesso, diga-se de passagem, sim, todos felizmente de sucesso. É verdade, todos de sucesso. Temos perto de 10 partos efetuados em ambulância na Moita. Só neste último ano? Só neste último ano. Mas de facto não é uma situação muito normal. Eu lembro-me disto acontecer muito quando eram corporações que estavam longe das unidades hospitalares, e então durante o trajeto era normal as crianças nascerem nas ambulâncias. Isso passou. Agora voltámos ao mesmo, e não é só a Moita, como também as outras corporações aqui vizinhas têm esse problema. Ainda há pouco tempo foi o Montijo, foi o Sul e Sueste também, e estamos perto do hospital, só que muitas vezes o hospital não está disponível para receber. Com as urgências fechadas. Com as urgências fechadas começa a ser complicado, porque temos que nos deslocar muitos quilómetros. Em termos de futuro, caminhamos para o final deste ano civil. No próximo ano, o que é que a Moita vai ter de diferente por parte dos bombeiros voluntários? A Moita vai continuar o caminho que está a traçar, vai querer e vai conseguir ter mais bombeiros ao dispor. Vamos abrir em breve mais uma escola, mais uma recruta para complementarmos aqui o nosso corpo de bombeiros. Neste momento temos 60 bombeiros.
há um ano atrás tínhamos 45, agora temos vindo a aumentar os nossos quadros, temos neste momento 45 funcionários, o que tínhamos era 35, portanto temos estado a aumentar gradualmente o nosso quadro de pessoal. Isto em termos de bombeiros será para aumentar, para podermos fazer face àquilo que é o nosso concelho. Depois, em termos de meios, contamos receber, se tudo correr bem, o nosso veículo de combate a incêndios urbanos para colocar no destacamento da Baixa da Banheira, abrir o destacamento da Baixa da Banheira e além também, da ambulância de que há pouco além falou. da ambulância que irá para lá, e adquirimos 2 motas para emergência médica. E isto para fazer face também àquilo que ainda há pouco falámos, das ambulâncias terem que se deslocar para outros locais e nós não temos aqui socorro. Estas 2 motas, uma que será colocada na Baixa da Banheira ou no destacamento e outra no quartel-sede, servirá para, enquanto nós não temos uma ambulância disponível, colocarmos um elemento diferenciado, um técnico de emergência, junto à vítima, para que estabilize a vítima e que aguarde até chegar um meio de socorro. Pode não ser da moita, porque o da moita pode estar longe e vir outra corporação vizinha. Ou até mesmo a assistência não justifique a presença de uma ambulância. A assistência não justifica a presença de uma ambulância. E liberta a ambulância para outros serviços. Exatamente. Portanto, este meio é um meio que está a ser utilizado também já por outros corpos de bombeiros, portanto isto não é invenção do comandante Pedro Ferreira, isto é uma coisa que está a ser utilizada noutros concelhos, mas que eu acho que é importante para o nosso, porque nós temos uma extensão muito grande, e eu demoro cerca de 15 a 20 minutos a chegar ao Val da Moreira com um veículo pesado. Eu demoro 10, 15 minutos a chegar com uma ambulância. Com uma moto chego muito mais rápido. E depois também tenho que prestar ainda socorro nas autoestradas. Ainda tenho aqui autoestrada para poder prestar socorro. Portanto, estas 2 motas vão ser uma mais-valia. Isto está a ser feito em conjunto com as juntas de freguesia e também com o apoio dos motoclubes do nosso concelho. Já tivemos algumas conversas com os motoclubes, e que é bastante bom. Temos a comunidade também a apoiar os bombeiros nestas situações. Portanto, para o ano prevê, ou estima, um aumento ou um incremento da capacidade, quer em termos de meios humanos, quer em termos de meios materiais. Espera também, deduzo eu, que a autoescada que foi doada e não custou nada e que veio de Espanha para Portugal também já esteja ao serviço, no mínimo isso. Está bloqueada por um processo burocrático. Ou tem dúvidas? Não tenho. Eu penso que isto agora, nós tivemos esta semana a falar com pessoas da alfândega para ver o que é que fazia falta, porque faz sempre falta um papel. Isto parece a nota do Ricardo Douros Pereira, qual papel, mas faz sempre falta um papel. E então estamos a ver isso. Por isso eu espero, muito sinceramente, que até ao final do ano eu consiga ter a escada operacional. E se depois também vai ter que fazer uma inspeção, a parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vai ter que também inspecionar a escada para ver se está operacional, para entrar ao serviço, e depois é entrar com ela ao serviço. Têm tido muitas chamadas para ocorrências em edifícios com mais de 3 pisos que obrigue ao uso dessa autoescada? Já tivemos, não é um meio que esteja sempre a ser necessário. Já tivemos, inclusivamente a autoridade há pouco tempo perguntou-nos se a escada já estava operacional, porque fez falta para o Barreiro, porque o Barreiro não tem escada neste momento, está variada, e o custo da reparação é muito elevado. A questão que se coloca é quem é que tem no distrito não direi, mas na Península de Setúbal. Na Península de Setúbal tem Cacilhas, a do Montijo penso que já veio, também teve a variada, mas já está operacional. Seixal, e penso que é só isso. Já não é mau, já não é mau, mas podia ser bem melhor. Poderia, mas de facto aquilo é um meio que custa muito dinheiro e nem todas as câmaras têm à disposição 800, 1 milhão de euros para comprar um veículo desses para os bombeiros. Falámos em meios humanos, falámos em veículos, em equipamento. Se bem que não falámos nos equipamentos de proteção individual, não é que não sejam importantes, que são, mas até podemos fazer também aí um ponto de situação relativamente a esse equipamento de proteção individual, porque é extremamente importante para quem dá o corpo ao manifesto, por bem dizer. É também um dos meus objetivos, e eu este ano também gostaria de ter conseguido isso. Infelizmente necessito de 70 mil euros para equipar o meu corpo de bombeiros,
Isso custa um veículo. Pois, uma ambulância custa 80 mil, equipar uma corpo de bombeiros custa à volta de 70 mil. E estamos a falar em equipamentos de proteção individual para incêndios estruturais, urbanos e industriais. Só, não estamos a falar para incêndios florestais, isso é menos. Mas para equipar um bombeiro anda à volta dos 70 mil euros, e não estou a meter aqui o preço de capacetes, nem nada disso, só o equipamento. É uma das coisas que a direção está a fazer um esforço enorme para que no próximo ano seja uma realidade. Isso possa entrar em orçamento do próximo ano para que se possa adquirir esse equipamento. Mais uma vez, à custa da associação e não de um mérito ou de uma Câmara Municipal. Não quer dizer que a Câmara não venha a ajudar, acredito que possa ajudar, mas são 70 mil euros que nós vamos ter que colocar em orçamento para que isso possa ser uma realidade. Os nossos equipamentos têm 17 anos, não oferecem já garantias de segurança para os meus homens, e eu prefiro investir em equipamentos do que investir noutra coisa qualquer. Os equipamentos de proteção individual estão à frente de tudo mais. Estão à frente de tudo. Ainda há pouco tempo me perguntaram porque é que eu tenho um veículo de comando de 98. E a minha resposta é: eu primeiro quero os meus homens bem equipados, depois pensa-se no veículo de comando, porque eu posso ir para o fogo ou posso ir para uma ocorrência, nem que seja de bicicleta, mas os meus homens não podem estar sem proteção individual, e eles estão em primeiro lugar porque são eles que estão lá na linha da frente. Isso representa um investimento avultado, como vimos. Falava em 70 mil, se pensarmos em 300 corporações, em 300 municípios por este país fora, e acrescentarmos apenas mais um veículo, que era 80 mil, ora 150 mil euros por cada uma de, vamos imaginar, 300 corporações, talvez não sejam tantas, ou talvez sejam mais. Isto tudo somado quase que chega aos 50 milhões de euros, fica perto de 45 se as contas não me estiverem aqui atrás de soar. Isto também tem um peso significativo que não é muito sedutor, mas também não deixa de ser execuível para um governo, para uma administração central. Não é execuível, não deixa de ser, mas repare, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil entrega-nos anualmente equipamentos de proteção individual para combate a incêndios, normalmente para as EIP, para as equipas de emergência e proteção. Eles trabalham o ano todo e precisam dos outros tipos de equipamentos, e a autoridade não fornece esses equipamentos, só fornece equipamentos para a parte florestal. Então, e o resto do ano, e estamos a falar de 5 elementos, 5, 10 elementos por cada corporação. E o resto do ano não deveriam também fornecer equipamentos para a proteção individual da área urbana e industrial? Vamos cair na situação dos bombeiros de verão, que há pouco referenciava. É a própria Autoridade Nacional de Proteção Civil. Já não é só a comunicação social, já não é mau. Não. Mas é um reparo muito bem feito e oportuno, e parabéns por o ter trazido aqui à colação, porque nunca é por demais lembrar a importância da ação dos bombeiros ao longo dos 365 e de 4 em 4 anos, 366 dias por ano. Houve uma situação que não falámos, que foi a nível das instalações. Como é que estão as instalações na Corporação da Moita? Também necessitam de investimento ou... Não, as instalações são recentes, têm 17 anos, é feita manutenção regularmente, precisa de alguma manutenção, mas é uma coisa perfeitamente normal, apesar de eu, qualquer dia dizem que eu sou o comandante das obras, por onde eu passo gosto de fazer obra, e quero de facto fazer ali alguma obra naquelas instalações, criar um ginásio, criar salas de formação, e isso é um projeto que também está a ser pensado para ver se consegue chegar, não no próximo ano, mas até ao fim da minha comissão, que ainda faltam 4 anos. Para terminar, se fosse governante, qual é que seria a primeira medida que tomaria no sentido de dar robustez às corporações deste país? Sentar-me com elas e perceber o que é que temos ali em mãos, porque as corporações são todas diferentes e todos pensam de maneira diferente. Primeiro, sentar-me e conversar com elas e perceber o que é que faz falta, apesar de eu como bombeiro saber que faz falta dinheiro, mas temos que saber como é que vamos ter esse dinheiro e como é que o vamos aplicar. Eu já vi corporações a receber dinheiro do Estado ou da Câmara Municipal e utilizá-lo mal. E isso não pode ser. Portanto, primeiro perceber
quais são as necessidades das corporações e que elas não são todas iguais, e depois então fazer com que as coisas resultassem. E isso é preciso coragem política para isso. Muito obrigado, Pedro Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários da Moita, que nos traçou aqui um retrato daquela que é não só a ação da Corporação da Moita ao serviço da população, mas também das corporações deste país, num ano em que tivemos uma época de verão muito complicada. Regressaremos na próxima semana.